eu entendo que, ouvindo, e recebendo toda a ministração que o Ministério de Louvor, apresentou para nós, uma bênção, edifica, eu vi assim o tanto de quebrantamento e o clamor a Deus. Vocês devem ter sentido isso assim como eu, não é? O clamor a Deus para que haja um resgate da parte de Deus, para que Deus manifeste a presença dEle para nós. Vocês presenciaram isso? Vocês concordam comigo? Sim? Então eu quero assim propor talvez um caminho para isso. E eu entendo que a palavra de Deus é esse caminho. Eu entendo que a palavra de Deus contém o Evangelho de Jesus Cristo. E o Evangelho de Jesus Cristo é poder para a salvação. E para a salvação não só do nosso espírito, mas para o resgate integral da humanidade. Então eu quero, na verdade, propor uma viagem às Escrituras para que a gente aprenda com elas e elas mudem a nossa história. Ela tem poder para isso. Mas nós precisamos o quê? Primeiro romper com um dos nossos maiores inimigos, que não é o diabo, mas é a preguiça mental. Preguiça de ler, a preguiça de pensar, a preguiça de fazer boas perguntas, inclusive para Deus. A pergunta de, a preguiça de muitas vezes se permitir ser confrontado por perguntas difíceis que a Escritura faz. Então o que eu proponho não é a gente ler as Escrituras hoje. Então fala assim, ué, que heresia é essa? Eu vou propor algo mais desafiador, que a gente deixe as Escrituras lerem a gente. Que as Escrituras venham nos desnudar, para que Deus venha nos cobrir. Aí a gente pode ser abençoado. Então eu não vim trazer uma boa palavra, porque eu acho que isso qualquer um pode, só se empenhar um pouco. Mas eu quero demais contar com o poder do Espírito Santo de Deus, para que Ele use a palavra dEle e transforme essa palavra em mudança na nossa vida. Então o que me interessa não é o que vai acontecer hoje aqui, mas é o que vai acontecer a partir daqui. Isso me interessa. Então a palavra boa, ela só vai ser boa se ela for o quê? Vivida. Senão não passa de vaidade. Você ouviu, você avaliou, você deu uma nota para mim. Eu recebo sua nota, e aí? Mudou o mundo? Não mudou nada, não é? Mas a gente pode hoje ser mudado por essa palavra. Então eu quero que a gente receba esse desafio da parte do Espírito Santo de Deus. Qual é a palavra que vai sair hoje da boca de Deus, que vai mudar a gente um pouco mais? Esse é o nosso desafio. Todos nós saímos daqui com o desafio de uma coisa na nossa vida melhorar, nos aproximando mais de Jesus Cristo, porque Ele consegue agradar o Pai. Então Ele é o nosso irmão mais velho, Salvador, é a nossa referência. Cristo é a nossa referência, eu não sou, Cristo é. Aquilo que tiver de próximo a Cristo em mim, aí pode ser referência. Enquanto não tiver, não serve. Mas Cristo é a nossa referência. O quão próximos ou quão distantes nós estamos desse Cristo, a palavra há de nos revelar. Amém? Você recebe esse desafio? Amém. Quem recebe? Amém. Sei não, pastor. Esse povo não está com cara que está querendo muito ser desafiado não, tá? Acho que tá. Então abre a sua Bíblia aí, numa história que eu falo demais a respeito dela. 2 Samuel 13. Preguei sobre esse texto lá na igreja do pastor Eibe, no culto lá de domingo, Fortaleza. Só que lá eu tive que pregar 3 vezes no mesmo domingo. Aqui pelo menos são 2, né? Amém. Falo demais sobre essa história, porque essa história serve muito de pano de fundo. Mentira que é água de coco? Deus é fiel, gente. Glória a Deus. Nada como estar no Pernambuco, vice. Comi queijo coalho de manhã, estou tomando água de coco no culto. É o céu na terra, não é verdade? Fala sério. 2 Samuel 13, eu gosto mais dessa história porque ela serve de pano de fundo para aquilo que a gente vai estar falando nesses dias. Eu vou ler vários versículos, tá? Talvez você já tenha até ouvido essa palavra, mas eu preciso dela para a gente poder usar como base para aquilo que nós vamos falar no campo da sexualidade.
Uma das áreas que o Avalanche atua é a área da sexualidade humana. E eu tenho me debruçado sobre essa temática já há mais de 10 anos. Lendo, pesquisando, ouvindo gente, indo a campo, falando sobre. E eu quero compartilhar com vocês isso. Eu espero que sirva para alguma coisa. Tá certo? Vamos ver isso no final da história, né? Não dessa história, desses dias, não é? Mas a história diz o seguinte, segundo Samuel 13, começa a contar o seguinte, a partir do versículo 1. Ora, Absalão, filho de Davi, tinha uma irmã formosa, cujo nome era Tamar. E sucedeu depois de algum tempo que Aminon, filho de Davi, enamorou-se dela. Em outras traduções diz que ele ficou apaixonado por ela. Versículo 2, e angustiou-se Aminon até adoecer por amar sua irmã, pois era virgem, e parecia impossível a Aminon fazer coisa alguma com ela. Tinha, porém, Aminon um amigo cujo nome era Jonadab, filho de Simei, irmão de Davi, e era Jonadab homem muito sagaz. Este lhe perguntou, por que tu, de dia para dia, tanto emagreces, ó filho do rei? Não me dirás a mim? Então lhe respondeu Aminon, amo a Tamar, irmã de Absalão, meu irmão. Tornou-lhe a Jonadab, deita-te na tua cama e finge-te doente. E quando teu pai te vier visitar, dize-lhe, peço-te que minha irmã Tamar venha dar-me de comer, preparando a comida diante dos meus olhos, para que eu veja e coma da sua mão. Deitou-se, pois, Aminon e fingiu-se doente. Vindo o rei visitá-lo, disse-lhe Aminon, peço-te que minha irmã Tamar venha e prepare 2 bolos diante dos meus olhos, para que eu coma da sua mão. Mandou então Davi a casa a dizer a Tamar, vai à casa de Aminon, teu irmão, e faze-lhe alguma comida. Foi, pois, Tamar à casa de Aminon, seu irmão, e ele estava deitado. Ela tomou massa e, amassando-a, fez bolos e os cozeu diante dos seus olhos. E tomou a panela e os tirou diante dele. Porém, ele recusou comer, e disse a Aminon, fazei retirar a todos da minha presença. E todos se retiraram dele. Então disse Aminon a Tamar, traze a comida à câmara, para que eu coma da tua mão. E Tamar, tomando os bolos que fizera, levou-os à câmara ao seu irmão Aminon. Quando luz chegou, para que ele comesse, Aminon pegou dela e disse-lhe, vem, deita-te comigo, minha irmã. Ela, porém, lhe respondeu, não, meu irmão, não me forces, porque não se faz assim em Israel, não faças tal loucura. Quanto a mim, para onde levaria o meu opróbrio? E tu passarias por um dos insensatos em Israel. Rogo-te, pois, fales ao rei, porque ele não me negará a ti. Todavia, ele não quis dar ouvidos à sua voz. Antes, sendo mais forte do que ela, forçou-a e se deitou com ela. Depois, sentiu Aminon grande aversão por ela, pois maior era a aversão que se sentiu por ela do que o amor que lhe tivera. E disse-lhe Aminon, levanta-te e vai-te. Então ela lhe respondeu, não há razão de me despedires, maior seria este mal do que o outro que já me tens feito. Porém ele não lhe quis dar ouvidos, mas chamando o moço que o servia, disse-lhe, deita fora esta mulher e fecha a porta após ela. Ora, trazia ela uma túnica talar, porque assim se vestiam as filhas virgens dos reis. Então o criado dele a deitou fora e fechou a porta após ela. Pelo que Tamar, lançando cinza sobre a cabeça e rasgando a túnica talar que trazia, pôs as mãos sobre a cabeça e se foi andando e clamando. Mas Absalão, seu irmão, lhe perguntou, esteve Aminon, teu irmão, contigo? Ora, pois, minha irmã, cala-te, é teu irmão, não se angustie o seu coração por isto. Assim ficou Tamar desolada em casa de Absalão, seu irmão. Quando o rei Davi ouviu todas essas coisas, muito se lhe acendeu a ira. Absalão, porém, não falou com Aminon, nem mal, nem bem, porque odiava a Aminon por ter ele forçado a Tamar, sua irmã. Aí em seguida, versículo 23, fala que 2 anos depois, vou resumir a história, Absalão convoca a família, os filhos de Davi, para uma reunião na casa dele. Davi estranhou, e chega para Absalão e fala assim, filho, é muita gente, vai ficar cara a conta. Aí Absalão fala, então manda só Aminon. E aí Aminon foi. O que acontece ali? Absalão forja o assassinato, o homicídio de Aminon, e Aminon é assassinado. Essa história chega aos ouvidos do rei. O rei fica desesperado, porque a primeira fofoca que chegou foi que todos os filhos do rei tinham morrido.
Até que Jonadab, lembra de Jonadab? O mesmo Jonadab, chega e fala: não, filho, não, rei, relaxa, foi só Aminon que morreu, só um filho seu, não foi todo mundo não. Mas o rei ficou o quê? Extremamente triste, porque era o primogênito dele, era o filhão. Então veja bem, depois dessa história, Absalão foge e se torna inimigo de Davi. Encerra a história. Por que eu trouxe essa história hoje aqui para nós? Por que há anos eu leio essa mesma história e tem tantas outras histórias na Bíblia? Porque essa história, infelizmente, não é passado. Ela faz parte do passado da família real, da família de Davi. Uma família que tem como personagem o rei Davi, que é uma referência para nós, inclusive cristãos. Não é verdade? Rei Davi. Não é verdade? O famoso rei Davi, que inspira tantos em vários aspectos, mas que a gente observa que nem tudo estava sendo flores para a vida dele, nem para a família dele, nem para tudo aquilo que estava ao seu redor, não é? Mas então isso me chama atenção pelo passado, mas isso também me chama atenção por quê? Porque isso não ficou no passado, isso acontece até o dia de hoje. Para vocês terem uma ideia, hoje, exatamente hoje, nessa hora, enquanto eu estava aqui no culto, chegou um monte de foto para mim, porque como está acontecendo uma ação nossa, da nossa missão, eu dei uma olhada até em uma foto ou outra, está acontecendo lá em Vitória, pela primeira vez, um ato extremamente simbólico e importante para a nossa cidade, e eu acredito que para o país. Hoje está sendo grafitado, foi entregue na verdade, né, a placa que foi fixada num viaduto, que também recebeu grafite com o rosto de uma menina. E essa placa diz: Jardim de Araceli. E plantaram várias plantas ali, a nossa equipe foi com palhaçaria, para fazer parte desse ato solene, desse ato simbólico e extremamente importante para nós. Por que isso é tão importante? Isso é importante para você, isso é importante para você, isso é importante para mim. Isso é importante para as próximas crianças que virão a nascer no Brasil. Isso é importante para todo brasileiro, porque a Araceli existiu. Então em 1973, lá em Vitória, a cidade onde eu moro, num dia qualquer, de um ano letivo qualquer, de uma escola como tantas outras no Brasil, uma menininha saiu mais cedo da escola a pedido da mãe, por causa do horário de ônibus. A professora liberou e até hoje amarga, né, por ter liberado a Araceli antes da hora. Porque enquanto a Araceli saía antes da hora, essa menininha de 9 anos de idade, em 1973, linda, maravilhosa, saudável, sai da escola e ela é abordada por dois rapazes, que infelizmente eram dois rapazes extremamente ricos da cidade, por isso se achando donos do mundo. E os dois capturaram a Araceli por 2 dias. Por 2 dias eles brincaram com a Araceli do jeito que eles quiseram. Eles pegaram aquela menina linda de 9 anos, eles drogaram, alcoolizaram, bateram, morderam, estupraram. Só que ela não resistiu e morreu aos 9 anos de idade. Como se não bastasse, a cidade inteira procurando essa criança de 9 anos, sumida há 2 dias. Agora tem um corpo. O que eles fazem? Jogam ácido no corpo para desfigurar e jogam no mangue, para dificultar a identificação do corpo. Resultado, 5 dias depois, acharam a Araceli. O que isso tem a ver com a gente? Tudo a ver com a gente. A Araceli foi engavetada, né? Chamaram o pai dela, engavetaram o corpo, chamaram o pai dela para ver se era realmente o corpo dela. Ninguém conseguiu identificar, porque ela já estava tão desfigurada, que o pai não soube dizer se era a filha. Só para você ter uma ideia. O pai que há 9 anos criava a criança, não soube dizer: é minha filha. Engavetaram. Quando engavetaram, o cachorro da Araceli entrou. E o cachorro foi direto na gaveta. E o cachorro parece que cumpriu o chamado dele. Por quê? Porque a Araceli, o dia que ganhou esse cachorro, filhotinho, virou para ele e falou assim: o seu nome vai ser Radar, para você sempre me encontrar. Pois Radar identificou o corpo da Araceli e entrou como prova
para a identificação desse crime. E o dia que Araceli morreu foi o dia 18 de maio de 1973. Por isso que o 18 de maio até hoje no Brasil é celebrado. Enfim, a palavra é até difícil. A gente faz alusão à morte de Araceli, à violência sexual que ela sofreu. Por isso que maio, especialmente o dia 18, é o dia e é o mês em que o Brasil inteiro deveria ter uma consciência maior e ações com relação à proteção de crianças e adolescentes com relação à violência sexual. Tá certo? Hoje estão fazendo o quê? O grafite. Por que nesse viaduto? Porque esse viaduto é um encontro exatamente de duas avenidas. As duas avenidas têm como sobrenome justamente o sobrenome de duas famílias. Sabe de quem, né? Dos dois que mataram Araceli. Exatamente na bifurcação, agora tem lá o Jardim de Araceli, para que a gente se lembre e que isso não se repita. Por que eu estou trazendo essa ilustração falando da história que está escrita em 2 Samuel 13? Porque se foi registrada por Deus essa vergonha, e é uma vergonha para a família de Israel? É uma vergonha para o povo de Deus? É uma vergonha para a família de Davi? O que Deus fez? Abafa o caso? Não, registra. Registra para que a gente o quê? Aprenda. Sempre falo, eu sou filha e neta de professores de história. O que eu cansei de ouvir desde que eu sou criança era meu pai me dizendo: filha, a história serve para a gente aprender com ela, para que a gente não repita os mesmos erros. Deus se dá o trabalho de dar a cara à tapa, se isso é possível, e expõe uma vergonha, expõe uma miséria humana, expõe um crime sexual, não é verdade? Contra uma menor de idade, algo que era uma aberração inclusive para a lei da época. Então Deus permite que aquilo lá venha à tona. Eu te pergunto, para quê? Para humilhá-los? Ou para que talvez isso sirva de aprendizado para nós, para que a gente aprenda com a história, para que a história não se repita. Mas eu te pergunto, a história parou de acontecer? Ela se repete enquanto nós estamos seguros nesse ambiente aqui. A cada 8 minutos, ou seja, se a gente marcar 1 hora e pouco de palavra, e a gente dividir essa 1 hora e pouco em blocos de 8 minutos, é o número que você vai chegar a quantidade de crianças que foram violentadas sexualmente aqui no Brasil. A cada 8 minutos, uma criança é violentada no Brasil. O que eu acho que esse número é muito baixo, perto do que realmente acontece. Só para você ter uma ideia da dimensão. E o que isso tem a ver com a igreja? Tudo. Porque nós não estamos falando de uma família que não conhecia Deus. Nós estamos falando de uma família religiosa. Nós estamos falando de uma família que conhecia a lei de Deus. Nós falamos de uma família que conhecia, inclusive, alguns deles conheciam a Deus. Davi, por exemplo, conhecia. Davi tem participação naquilo que está escrito na Bíblia. Então, nós estamos falando de gente próxima àquilo que está na mente de Deus, aquilo que está no coração de Deus. E te pergunto, qual o impacto disso na construção dessa família? Então, quando a gente fala, como foi falado, vocês viram tanto de programação para fortalecer a família? Não é, pastor? O tanto de programação para fortalecer a família. Namorado, e depois tem célula, e depois... um tanto de coisa voltado para a família. Então, se família é um valor, é algo importante para o povo de Deus, eu acho que nós temos que aprender com outras famílias também. Não é verdade? Como que a gente pode estar cuidando melhor dessa família? E a família tem sido um alvo de destruição? Sim, não é de agora. Não se engane que o maior inimigo, entendeu? Seja o movimento gay querendo acabar com a igreja, querendo acabar com a família, querendo acabar com os heterossexuais. Deixa eu te falar. Leia Gênesis 3. E observe que desde o princípio sempre houve ali naquele jardim, uma serpente infiltrada. Não é verdade? E essa serpente, curiosamente, vai atacar justamente em que momento da humanidade?
Que Adão estava solteiro? Que Adão estava o quê? Casado. Foi Adão casar, o masculino e o feminino se encontrarem na maturidade, né, da identidade deles e liberarem vida, que Satanás na hora falou: tenho que acabar com esse plano. A família é uma ameaça para o diabo, porque ela aponta para a Trindade. A família é uma ameaça para Satanás e para as trevas, porque ela o quê? Ela acaba sendo quase que uma representação acessível para nós daquilo que o próprio Deus é, como Pai, Filho e Espírito, uma família. Então é um incômodo para as trevas uma família saudável, é um incômodo para as trevas uma família que flua no amor, no respeito, no limite, na dignidade. É uma afronta, é uma ameaça. Por isso, qual que é a ideia? Vamos acabar com ela desde o princípio. E aí Satanás arquiteta um plano e vai o quê? Tentar destruir essa família. Então a investida contra a família é de desde sempre. Assim como o investimento de Deus em torno da família também é o quê? De antes do sempre. Então, enquanto a família está no coração de Deus, como lugar de afeto, como objeto de afeto, também está no do diabo, como o quê? Objeto a ser perseguido e destruído. Então nós temos que entender, se diz respeito à família, diz respeito à igreja, porque a igreja basicamente é o quê? É a família de Deus aqui nessa terra. Não é? Então eu quero que você dê uma olhada ao seu redor. A sua família não é só com quem você está de mão dada. A sua família não é com quem só você partilha o mesmo sobrenome. A partilha não é só com quem tem o mesmo DNA, ou quando tem o mesmo documento, porque de repente te adotaram. Isso não é só a família. Quando o assunto é família de Deus, nós vamos extrapolar o conceito, sabe, da nossa questão sanguínea. Vai além. Agora vai além do quê? Do nosso sangue, porque chega agora no sangue do Cordeiro. E o sangue no Cordeiro faz com que de repente a gente se torne o quê? Uma só família. E se mexeu com um, deveria ter mexido com todos. Mas é isso que acontece? Não. E aí a gente começa a descumprir o que está escrito nas Escrituras a nosso respeito. Que uma das questões que era para a gente experimentar como igreja do Senhor era o quê? Quando um está triste, todos choram. Quando um está alegre, todos se alegram. Não era para ser assim? Mas é assim que a gente vive? Não. Então vamos aprender com a história para que ela não se repita? Pois a história diz o seguinte: que era uma vez uma família. E uma família que você diria o seguinte: põe a mão no fogo por ela. Põe a mão no fogo porque é uma família evangélica. Se a gente trouxesse essa família de Davi para hoje, seria assim, uma família evangélica, uma família envolvida com a igreja. Não poderia ser, pastor? Uma família que é envolvida com o ministério. Uma família que tem formação, sabe? Tem poder para formar opinião. É uma família extremamente o quê? Repleta de líderes. Uma família importante, ministerialmente falando. Certo? Então nós estamos falando de uma família o quê? Evangélica, que você fala o quê? Põe a mão no fogo, porque é uma família que tem o quê? Um homem heterossexual. Então não deve ter problema. Com um casal heterossexual, então não deve ter problema. Que tem filhos, então não devem ter problemas. Que tem tudo, então não deve ter problema. Que tem um monte de conselheiro em volta, então não deve ter problema. Que tem uma religião, então não deve ter problema. Aí você vê como que as aparências enganam. Nem tudo que tem cara de tá bom realmente está verdadeiramente bom. Pois essa família, que aparentemente é maravilhosa, tinha os seus bastidores. E sobre eles que eu quero falar. Então, quem que é personagem nessa família? Nós temos alguns. Para começar, nós temos o próprio Aminon, que se torna assim, personagem principal nessa história, né? O protagonista principal. Por quê? Porque ele de repente, provavelmente um jovem, começa a ter o quê? Desejo por alguém que ele não tinha permissão para ter nada com essa pessoa. Porque no caso envolve o quê? Uma meia-irmã. E a lei não permitia. Então ele começa o quê? A sentir coisas. Então a gente vai falar sobre uma situação aqui que nenhum de nós está livre. Sentiu o que não deve. Quem aqui nunca sentiu o que não deve, que atire a primeira pedra?
tempo inteiro a gente sente coisas que não deve, é ou não é? Um monte de vontadezinha que não presta chega na vida de cada um de nós. Se não é vontade de repente ficar com a minha irmã, mas pode ser vontade de o quê? De matar um irmão. Pode ser a vontade de pegar o dinheiro que não é seu, pode ser a vontade de enfiar a cara na cocaína, pode ser a vontade de bater na esposa. Enfim, várias vontades que não prestam chegam na sua vida e na minha. É ou não é, gente? Ou só chega na minha? Na sua também, não é? Até aí problema? Até aí não. Graças a Deus não somos julgados pelas nossas más vontades, amém? Mas pelo que a gente faz com elas. E Amnon começou a ter um desejo por alguém que ele não poderia ter contato físico. E o que ele fez com esse desejo? Você viu em algum momento Amnon pedir ajuda a Deus? Não, ele pediu ajuda a quem? Jonadab. Na verdade não pediu. Na verdade ele aparentou que estava o quê? Atribulado. Curiosamente, quem é que notou que que Amnon estava atribulado? Jonadab. Só que Jonadab é descrito na Bíblia como alguém muito sagaz, muito astuto, que são exatamente as palavras que descrevem, você lembra quem lá no Jardim do Éden? A serpente. Então nós podemos talvez concluir que Jonadab estava como uma serpente dentro da casa de Davi. Podemos concluir? E aí a gente já pode chegar a uma outra conclusão. Será que em famílias evangélicas, aparentemente sem problema, nós podemos ter uma serpente dentro dela? Podemos, debaixo do nosso nariz, e a gente nem sonha. Você fala, nossa, mas que serpente? Não tem nenhum meio-irmão, não tem nenhum primo aqui dentro. Mas você tem internet, não tem? Seus filhos vão à escola, não vão? Eles têm amigos. Eles têm uma diferença de tempo. Você tem um tempo, eles têm outro. Muitas vezes existe um abismo de diálogo. Estou trazendo algo novo? Não. O filho de Davi estava com a cara mudada e Davi notou? Não, mas a serpente notou. Então acho que as escrituras já estão mostrando alguma coisa para nós. Quando a gente não vê por bem, alguém vai ver por mal. Quando a gente não dá a nossa cara, não anda a segunda milha, entende? Não vai lá tentar estabelecer uma ponte, as trevas vão. Não é curioso? Quando a gente não faz por onde, as trevas vão fazer. Ou seja, se eu evito de encarar o problema, se eu evito de perguntar, e aí filho, como é que você está? Se eu evito, filho, por que você está assim? Você fumou maconha? Filho, por que você está assim? Filha, por que você está desse jeito? O que aconteceu? Se eu evito esse tipo de pergunta desagradável, se eu evito oferecer confiança para eles, inclusive se abrirem, você pode saber, alguém das trevas vai oferecer. E se chegar num dia bom, que essa pessoa esteja atribulada, você pode ter certeza, vai ganhar, sabe o que? De bandeja? O coração da pessoa. Foi o que aconteceu entre Jonadab e Amnon. A serpente deu o bote no dia certo, na hora certa, abocanhou o coração de Amnon. Amnon entregou o coração e falou, estou apaixonado por quem não posso. Aí você de repente está pensando, André, eu não tenho filhos, essa palavra não se aplica a mim, mas você uma hora vai ser líder de célula. Não é esse o objetivo? Discipular? O objetivo não é você se tornar um discipulador, não é você se tornar um líder? Eu estou falando de quem então aqui? De todo mundo que vive em comunidade, que vai ser desafiado ao quê? A dar o suporte para o irmão que está chegando. Então se eu não cuidar dessa pessoa, alguém das trevas vai. É uma questão de tempo. É uma questão de tempo. Então o que eu estou dizendo? Que curiosamente o palácio estava cheio de gente. Mas Amnon estava invisível. Invisível para quem era de bem, mas visível para quem era o quê? Das trevas. E aí as trevas viram, e as trevas foram lá e abocanharam. Filho do rei, você é o cara. Pega essa menina. Dane-se que ela é sua minha irmã. Você é o filho do rei, você pode tudo. Você é o cara, você é o sucessor do trono. E enche a cabeça de Amnon de conversa fiada. O que Amnon faz?
pega todo o pacote de lixo e executa o plano. Mente para o pai, e o pai faz vista grossa, faz. Eu duvido que Davi não tivesse sacado nada. E sabe por que eu falo isso? Porque se tem alguém que era macaco velho, com todo respeito, era quem? Davi. Baseado no que eu digo isso? Especulação? Não, nos capítulos anteriores a esse texto, que falam que era uma vez um rei, que estava de bobeira no palácio, e lá pelas tantas ele cresce o olho para uma mulher que ele não tinha permissão. O que ele faz? Tem relação com ela, não é estupro nem nada, ela consente. Tem relação com ela, pratica o adultério. O que acontece? Mulher engravida, não é assim? O que Davi faz? É porque é dele que eu estou falando. Bota o marido dela na linha de frente de uma batalha para quê? Para ele morrer. E o cara morre. E o cara fiel a ele. Tentou colocar ele para o homem para dormir com a esposa, para a esposa o que engravidar dele, ter relação, e aí abafar o que? O adultério dele. O homem era tão fiel e falou assim: não vou trair o meu rei. Não dormiu com a esposa. Davi falou o quê? Vou ter que fazer alguma coisa. Vai lá e forja essa situação, põe na linha de frente, o homem morre. Depois ele assume essa que ficou viúva. E com quem? Ele depois tem filho. Morre, depois tem outro. Resultado, eu te pergunto, Davi sabia, provavelmente, que estava acontecendo alguma coisa com esse filho? Provavelmente. Por quê? Porque já tinha sido sensibilizado com a própria história. É ou não é, gente? Eu não vou afirmar que Davi tivesse convicção, porque eu vou ser legal com ele. Mas o que eu quero dizer, com a experiência que ele tinha tido, provavelmente ele tinha tido toda a capacidade possível de discernir que o filho dele estava tendo a mesma luta no campo do quê? Da lascívia. O pai sabe o que é lascívia, já tinha vivido. Deus foi lá e corrigiu ele. Ele aceitou a correção porque era homem de Deus. Aceitou a correção, se humilhou diante de Deus e pronto, resolveu. Na hora que ele pôde usar essa experiência para livrar o filho, estava ocupado demais com outras coisas ou fez vista grossa, eu não sei o que é pior. Mas o filho não foi notado pelo pai lá dentro. Resultado, a serpente abocanhou. E Aminon executa o plano. Vocês estão acompanhando a história até aqui? Sim ou não? Sim? Aminon executa o plano. Vai lá e faz o quê? Atrai Tamar. E Tamar, obediente, vai. Bota a túnica toda colorida dela, que as princesinhas virgens usavam, e vai bonitinha, com todos os ingredientes para fazer o cupcake lá para ele. Entra lá dentro e prepara. O que Aminon fala? Guarda, sai daqui. Deve ter estranhado, mas ela obediente, e toda hora Aminon chegava e falava: vem mais para cá, chamando para dentro do quarto. E a irmã vai, porque afinal de contas é o quê? Minha irmã. Foi o pai que pediu para ela ir, ela foi. Assim como Araceli. Foi a mãe que pediu para ela sair embora mais cedo. Menina foi. Nunca imaginou o que ia encontrar, não tem mais o que contar sobre ela. Resultado, Aminon parte para cima e fala: vamos ter uma relação, deita comigo. Que eu não acredito que ele estivesse convidando, eu acredito que ele só estivesse o quê? Comunicando. Tenha uma relação comigo, isso é uma ordem. Tamar chega para ele e fala o quê? Não. Tentando lembrar, e é curioso porque ela fala: não, meu irmão, não faz isso. Lembra quem você é, lembra quem a gente é, de que povo que a gente faz parte. Não se faz esse tipo de loucura no meio do nosso povo. Ela tenta dar um chacoalhão no irmão e lembrá-lo de quem ele era. Mas Aminon estava o quê? Enlouquecido pela lascívia. Provavelmente amordaça e estupra a irmã. Em seguida, o que ele fala? Some daqui. E ela fala: não faz isso, vai ser pior do que você já me fez. E vai acabar com a sua vida também, já que você acabou com a minha. Resultado, Aminon chama o guarda e fala: some com essa mulher daqui. Lembrem, ela entrou irmã, agora sai como? Mulher. Suma com essa mulher daqui. Então agora sai a cena de uma adolescente estuprada, saindo da casa do filho do rei,
toda cinza, não é mais colorida, porque ela rasgou todas as vestes, que era um reflexo inclusive de como ela estava rasgada por dentro, cheia de cinza sobre ela, em prantos. Quem é que notou? Absalão, o irmão dela. Na hora notou e perguntou: ele fez alguma coisa com você? Provavelmente ela fez o quê? Sim. Aí veio a palavra de esperança, só que não para Tamar. A hora que ela imagina, provavelmente, que vai virar o socorro, o que ela ouve do irmão dela, que era tudo que ela tinha na hora? Shhh, abafa, ele é filho do rei. Então se coloca no lugar. Você ser uma vítima de estupro, e agora qual é a palavra que chega de consolo? Shhh, abafa, o tempo trata. Não fica assim, vai passar. Sabe o que é triste? Absalão ficou profundamente impactado com essa história. A Bíblia fala que ele ficou 2 anos ruminando a vingança. E ele pratica a vingança. Só que se você for ler a Bíblia, eu vou te perguntar o seguinte: o que mais fala sobre Tamar? Fala assim, ó, nada. Nada. Ela ficou trancada dentro da casa de Absalão e não se fala mais nada. Então Aminon vai lá e resolve o problema dele. Ficou furioso. Não é mais ou menos o que a gente sente quando ouve falar? Dia 18 de maio agora lá em Vitória, em Cariacica na verdade, Grande Vitória. No dia que a gente estava fazendo várias ações na cidade, de prevenção à violência sexual. No dia, seminário e não sei o que e tal, um monte de coisa. Né? Equipamento público, ONGs, igrejas, um tanto de gente mobilizando. Naquele dia, um rapaz jovem, super bonito, saradaço, resolve pegar a enteada dele, de 2 anos de idade. Torturou e estuprou. A menininha não resistiu e morreu. No dia 18 de maio. Você está entendendo? Então assim, o que a gente aprende com essa história? Que ela está repetindo. Então você vê, quando a gente ouve isso, foi postada essa notícia nas redes sociais. E eu lembro de um tanto de gente comentava assim: mata ele, desgraçado, mata, tem que fazer a mesma coisa com ele na cadeia, ele tem que morrer, isso não é gente, isso é monstro. Talvez muitos de nós tenham falando amém, amém, amém. Foi o que Absalão sentiu. Foi lá e se vingou. Fez o que talvez muitos aqui queriam fazer se pegasse um monstro desse. Te pergunto, resolveu o problema de Tamar? Resolveu o problema da menininha que morreu? Não resolveu nada. Talvez alivie o que? A frustração de quem viu a cena acontecer. Mas eu te pergunto, por que a cena aconteceu? Não poderia ter sido evitada? Poderia. Se a gente tivesse visto as pessoas que estão envolvidas. Por quê? Porque a gente pode estar cercado de gente, mesmo assim a gente ser invisível. A minha esperança são esses movimentos que tem havido na igreja no Brasil, que tem feito com que as pessoas sejam notadas. O que eu questiono somente é a motivação. Por que eu quero notar gente? É para provar que a gente cresce, que a gente multiplica, ou porque realmente as pessoas são importantes? Porque se realmente as pessoas começarem a ser importantes para nós, como são para Deus, a gente vai começar a ter mais cuidado uns com os outros. E o que eu quero dizer não é a gente ter cuidado aqui com as pessoas que não estão no culto agora. Estou falando a gente cuidar pelo menos desses que estão. Um cuidar do outro. Um saber o nome do outro. Um saber por que o semblante dele está caído. Um saber por que ela não está conseguindo andar direito. Por que ele está ficando, de repente, está ficando fraco. Por que sumiu? Por quê? Porque se importa. Não é porque está preocupado com números de crescimento e de multiplicação. Porque eu tenho aprendido que nem tudo que multiplica a gente é vida. Sabe, eu perdi minha mãe com câncer. O que eu vi multiplicar dentro dela, e houve uma multiplicação, não foi de vida, foi de morte. Então assim, não é crescer mais, que seja crescimento, mas crescimento de vida. Vocês estão compreendendo o que eu estou querendo dizer? E a gente via a família de Davi cercada por gente, mas ninguém notou o que estava acontecendo. Ninguém notou o que estava acontecendo com Jonadab, que era um perverso, que nunca foi o que? Confrontado por ninguém. Porque no começo da história ele chega como melhor amigo de Aminon, e no final da história ele chega como melhor amigo de Davi, dando conselho: ô rei, fica tranquilo, foi só Aminon que morreu.
Os outros estão vivos. Então quem é que dá a notícia para o rei? O mesmo que foi aquele que infiltrou dentro do palácio e entrou na cabeça de Aminon falando um monte de asneira para ele. Só que em momento algum ele confessa. Resultado, o que a gente observa? Que às vezes os nossos sistemas estão o quê? Adoecidos. Né? Que a gente tem uma aparência de que está tudo bem, mas a gente não tem a base para funcionar bem. Então assim, eu te pergunto, como que a gente resolveria essa história? A Bíblia fala que Davi, quando ficou sabendo do estupro de Tamar, ficou indignado, ficou furioso. E o que ele fez com a fúria dele? Nada. A Bíblia não fala que ele foi falar com Tamar. A Bíblia não fala que ele foi falar com Aminon. A Bíblia não fala que ele foi falar com Absalão, e muito menos com Jonadab. Então o que a gente observa muitas vezes? Que a gente vê o problema e a gente faz o que diante do problema? Assim como Davi, nada. Eu te pergunto, será que Cristo morre por nós, para nos dar uma nova identidade, uma nova forma de funcionamento, para a gente continuar passivo diante das circunstâncias? O que vocês acham? Não. Então nós temos tarefas hoje aqui, gente. Eu não sei se você está entendendo o recado de Deus. Alguém está entendendo? Qual será o recado de Deus para nós hoje? Me ajuda a concluir nesse recado aí. O que vocês acham que Deus pode estar falando para nós? No caso eu pergunto, agora você pode responder. Vamos combinar assim? Tá? O que vocês acham que pode ser o recado de Deus? Quero que você fale, estou te ouvindo. Oi? Hã? Se importar em perguntar. Isso é bom. É fácil perguntar? Não. Para homem é fácil perguntar? Eles não conseguem nem dizer não, ó. O Brasil inteiro é isso. Milagre ele ter conseguido falar, ó. Parabéns. O que mais? Observar o que está acontecendo. O que mais? Se importar com o outro. Não ouvi. Amar? Ajudar o próximo. Se a gente pudesse voltar no tempo, gente, e mexer nessa história, hein? Você mexeria no quê? Na criação? De quem? Quem que falou? Na criação dos filhos de Davi. Então a gente mudaria os filhos. A forma. Então vai ter que, na verdade, você está dizendo o quê? Mudar os pais. Ó, estamos chegando, estamos construindo aqui sabedoria. Mudaria no quê? Me ajuda ela ali. Diálogo. Diálogo é importante? Sim? Você dialoga com alguém? Dialoga nada. É difícil dialogar, gente. É difícil. Porque a gente, quando dialoga, o que a gente fala? A Bíblia fala, a gente fala o que o coração está cheio. Falar é mostrar o coração, e mostrar o coração é entregar o seu tesouro. O que a gente quer fazer muitas vezes com o tesouro? Guardar, porque a gente tem medo. Só que essa é a lógica do mundo. Essa não é para ser a lógica da igreja, mas infelizmente é a lógica da igreja. Não falo dessa, eu estou falando do funcionamento das nossas instituições eclesiásticas. Entende o que eu quero dizer? Nós temos a mesma liberdade para falar as coisas que passam na nossa mente com alguém de confiança dentro da igreja? O que você acha? Tem ou não tem? Alguns têm, todos têm? Não. Nem todo mundo tem. É um desafio para nós? É. Aí você fala, então você está querendo dizer o que, André? Que a gente precisa se abrir? Sim. Por que eu digo isso? Porque a gente tem descoberto que o maior inimigo de uma sexualidade saudável, e aí mais para frente eu explico o que é sexualidade, é o segredo. Segredos como esses. Araceli morreu, Tamar não. Morre mais para frente, mas a gente nem ouve falar mais dela. Mas ela não morre por causa da violência sexual, como Araceli morreu.
Você acha que Tamar teria facilidade de chegar para qualquer outra pessoa e falar assim: olha, eu vim aqui abrir uma ferida na minha alma, no meu corpo? Você acha que ela teria essa coragem agora? Por quê? Porque quando ela abriu, o que falaram para ela? Shhh. O que ela aprendeu? Não devo abrir para mais ninguém, porque ninguém se importa. O diabo adora esse tipo de coisa. Mas aí você vê com a história que Tamar vai lá e fala para alguém. Então ela abriu o segredo para alguém, ela abriu. Então eu descubro por agora que tem um segundo inimigo para a nossa sexualidade saudável, que não é mais abrir o segredo ou escondê-lo, mas é o quê? Para quem que a gente abre o segredo? Porque ela abriu para a pessoa errada. Ela abriu para um irmão que não soube o que fazer, além de cuidar da própria indignação, da própria raiva. Então você vê como que nós temos como urgência também ser a pessoa de confiança para o próximo. E aí essa tarefa que eu quero te dar, para você avaliar agora: você é de confiança? Você é uma pessoa de confiança? Se eu chegar para você hoje e falar assim: eu quero abrir uma situação que eu estou vivendo no meu casamento, eu quero abrir uma situação que eu estou vivendo nas minhas finanças, eu quero abrir uma situação que eu estou vivendo com a educação do meu filho, eu quero abrir para você uma situação que eu estou vivendo no ministério. Eu te pergunto: você é de confiança para guardar esse segredo? E o que fazer com esse segredo? Então nós temos esse desafio, e eu não estou colocando para os líderes, eu estou colocando para nós, povo de Deus. Por quê? Porque os líderes chegam um tanto, você vai chegar no seu tanto. Cada um aqui tem o quê? O seu Éden para cuidar, com as suas pessoas envolvidas, com os seus recursos envolvidos, não é? Que eu nunca vou chegar onde você chega, e você não vai chegar onde eu chego, mas a gente não tem que chegar no mesmo lugar. A gente tem que chegar em todos os lugares, cada um assumindo o quê? A sua área, a sua frente. Então eu te pergunto: você é de confiança? Eu sou de confiança? Porque o mínimo que a gente pode fazer é reconhecer e falar o quê? Tem áreas que sim, tem áreas que não. Não, eu não sou. Não, eu acho que eu sou. Mas de qualquer forma, chegar a uma conclusão: eu quero ser cada vez mais. Eu quero ser uma pessoa cada vez mais. Sabe o que eu acho que Deus está dando de recado para a gente aqui hoje? É um comissionamento, é um convite para um esforço pessoal na questão do que está escrito aqui, ó, da compaixão. Sabe a compaixão que muda a nossa agenda se for preciso? A compaixão que talvez custe caro para nós. A compaixão que talvez você tem que fazer o que você não gosta, que é parar de assistir o programa de TV que você curte tanto, para de repente você ouvir um ser humano que só te contar problema. De repente a compaixão que vai fazer você começar a estudar coisas que você nunca se interessou. Por quê? Porque você se importa com aquele amigo da escola, porque você ficou imaginando a dor daquela menina na escola que sofre bullying. Entende? Porque de repente você está preocupado com aquela vizinha, que tudo bem, não é da mesma religião que você, mas ela está sofrendo, ela está sendo espancada pelo marido. De repente você se preocupa com aquele cara que foi seu amigo um dia, mas hoje ele está preso. Então é disso que eu estou falando. Falta um movimento de compaixão da nossa parte, para a gente começar a valorizar os seres humanos. Os seres humanos, eles têm muito valor para Deus, gente. Se tem valor para Deus, tem que ter valor para quem? Para a gente. E quando eu falo ser humano, é qualquer ser humano. Todo ser humano. Todo ser humano tem valor para Deus. Todo e qualquer ser humano tem valor para Deus. Não é o ser humano evangélico que tem valor para Deus. Aquele que persegue o evangelho tem valor para Deus. Se ele tem valor para Deus, ele tem que ter valor para nós. Por isso nós vamos fazer um seminário de sexualidade. Por quê? Porque as pessoas estão passando por situações que elas revestem de segredo, elas morrem de medo de abrir, morrem de vergonha. Quando abrem, muitas vezes abrem para alguém que tem boa vontade, mas não tem conhecimento. Resultado: piora muitas vezes a vida do ser humano, e o outro que tentou ajudar fala assim: meu Deus, eu não presto para nada. Ou então essa pessoa aqui não é de Deus, porque ela não muda. Não é assim que a gente se sente? Porque eu já falei tudo, não funciona. Será então que a pessoa que não funciona, ou será que esse que eu chamo de tudo não é o que a pessoa precisa? Porque podem ter as duas coisas.
Então a gente vai ter que o quê? Ter um mínimo de empenho, acho que é melhor do que esforço, empenho em dizer: Deus, eu estou disposto, e eu estou dando carta branca para o Senhor fazer o que o Senhor quiser, para fazer com que pessoas se tornem prioridade na nossa vida, na minha vida. Quem gostaria de fazer essa oração? Pouca gente, né? Vai dar trabalho, mas eu quero te dar um laboratório prático. Alguém aqui entende da importância de levar a gente a sério? Quem gosta de ser levado a sério aqui? Ó, todo mundo levantou a mão praticamente. Aí todo mundo gosta, tem convicção, né? Então, nesse mesmo respeito que você tem por você, é para a gente ter pelas outras pessoas. Ou seja, se eu gosto de ser levado a sério, eu também preciso agora o quê? Lutar para que outras pessoas sejam levadas a sério, levando-as a sério, não é? Então assim, eu queria te dar uma tarefa agora. Pode ser? Deu até frio na barriga, né? Ótimo. Era bom fechar a porta para ninguém escapar. Vai ter gente que vai querer escapar, que eu sei. Todo lugar tem. Não vai ser aqui. Eu não conheço ninguém aqui dentro. Eu não sei nem como é que está a sua vida. O que eu sei é que eu já acho um milagre você ter vindo. Eu não acho que foi o diabo que te trouxe. Eu não acho que foi a sua carne que te trouxe. Domingão desse, um friozinho desse aqui, dá vontade de não vir. O que você veio cheirar na igreja? Só pode ser Deus. Só pode. Concorda? Só pode. Então assim, já que você veio de um jeito ou de outro, aos trancos e barrancos, você veio, o que será que esse Deus quer hoje? Uma coisa eu sei, Ele quer amar você. Você não entendeu? Ele quer amar você. Para e pensa, Deus quer me amar? Você achou que eu ia te falar que Deus quer usar você? Eu não vou falar isso. Ele quer amar você. Só que você vou te falar, cadê Deus? Esses dias eu estava em casa, meu filho Miguel de 5 anos virou para mim e falou assim: mamãe, Deus está aqui? Estava no quarto com ele, né? Ele falou, eu falei, tá. Onde? Falei, em todo lugar. Daí lá pela Santos eu olho para ele, ele estava assim, ó. Falei, menino, do nada, do além assim. Falei, o que você está fazendo, filho? Estou beliscando Deus. Falei, entendi. Fica difícil, né? Porque Deus parece que não facilita as coisas. Não é verdade? Acho lindo isso nele, para você ver como que ele é resolvido, né? Eu sou assim, dá licença, né? Ele não facilita muito. Então só porque vocês querem, prilim pim pim, né? Ele não é assim. Aparece aqui parecendo, né? Não facilita, é resolvidíssimo. Adoro, entendeu? Maravilhoso, não é? Mas veja bem, mas ele também quebrou um galho danado, porque ele falou, olha, você quer saber quem eu sou? Olha para Jesus. Porque Ele é a minha representação visível. Por isso que quando falou, né, olha para a cruz, filha, não é olhar só para aquela madeira, é olhar para a pessoa que traz todo um símbolo, que é aquilo que Deus te falou, que eu concordo, só pode ter sido de Deus mesmo. Olha para Jesus, porque daí você vai saber quem Deus é. Então você que está com crise de fé, e deve ter alguém com crise de fé aqui, deve ter algum ateuzinho, alguém que está com probleminha, o Espírito Santo está colocando isso no meu coração, deve ter alguém que está pedindo para Deus, Deus se mostra, prova que você existe, então mandando um recado para você. Você quer saber quem Deus é? Olha para Jesus Cristo. Você não vai poder, nem seus professores, os caras que você lê, não vão poder dizer que Ele não veio e não acharam o corpo dele até hoje. Então eu sei que tem gente aqui, eu falo agora no Espírito mesmo, que eu sei que tem gente que está com crise de fé aqui. Depois você me procura, porque eu quero saber quem é você. Deus quer fazer essa fé brotar de novo. E Deus tem poder para isso.
Então tenha papo reto com Deus, conversa franca, porque Deus dialoga no campo da verdade. E eu acho que a gente pode fazer isso hoje, receber o amor de Deus. Por que eu estou trazendo essa ideia de que onde é que Deus está? Porque Cristo veio, e Cristo foi anunciado como uma representação visível do Deus invisível. Quer saber quem Deus é? Olha para Jesus Cristo que você vai saber quem Deus é. Estuda a vida dele que você vai saber como é que Deus funciona, como é que Deus pensa, como é que Deus age, como que Deus sente, o que Deus pensa, sabe? Como é que ele opera, que ele se revela. É assim que Deus é, olhando para Jesus. Mas aí Cristo morre e ressuscita. E quando ele ressuscita, ele comunica um novo funcionamento para aqueles que vão nascer dele. Não da vontade da carne, mas da vontade do Espírito. Ou seja, que vão reconhecer que são mortos sem o próprio Cristo. E vão receber o quê? A vida do próprio Cristo em si. A gente vai falar muito disso nesses dias, eu acredito. Porque esse é o Evangelho. E sem o Evangelho não tem como falar de sexualidade. Certo? E aí o que acontece? Esse Jesus então ressuscita e envia o Espírito Santo, que agora é derramado não em alguns, é derramado em todos aqueles que creem naquilo que Cristo representa. Isso faz com que não só Cristo, mas que outras pessoas venham fazer parte da família de Deus e venham ser chamados de filhos e de filhas amados de Deus. Por quê? Porque há um derramamento do Espírito, ou seja, há um derramamento do DNA de Deus. Por isso que a família cresce, por isso que a família amplia, por isso que ela vai além do sangue de pai e mãe. Mas se a gente entende que isso é ser família, que isso é ser então o corpo de Cristo, a gente tem que viver isso. Então esse Cristo, se você puder imaginar, ele está espalhado aqui em nós. Então quando eu olho para você, que é cristão, quem que eu vejo? Jesus. Não é por causa dos seus feitos que lembram Jesus, é por causa do DNA que está em você. Talvez os feitos nem tenham vindo ainda, porque você está num processo de santificação assim como eu estou. Isso não significa que você já não seja filho, que você não seja filha, porque o DNA já está aí. Então veja bem, eu olho para o meu filho, se você conversar com o Miguel de 5 anos, você vai dizer, gente, pensa como a mãe, é missionário igual o pai. Você vai dizer? Não. Isso vai significar que ele não é meu filho? Que ele não é filho do Diniz? Ele é, porque é o mesmo DNA. Não tem nada que ele faça ou não faça, fale ou não fale, que tire o quê? A filiação dele ligada a nós. Assim com a gente. Eu olho para você, de repente você faz um monte de besteira. Isso não significa que você não seja filho de Deus. Se é que você um dia recebeu o Espírito Santo de Deus. Não estou dizendo que todo mundo é filho de Deus. O que eu estou dizendo é que quem entende o significado da cruz de Jesus, que reconhece que Ele é o seu único Senhor e Salvador, ou seja, nasce de novo, não da vontade da carne, mas da vontade do Espírito, ou seja, nasce de novo, pelo entendimento que o Espírito Santo vai trazer e habitar dentro da pessoa, esse se faz o quê? Filho e filha de Deus. Então, ainda que você esteja no seu processo de santificação, eu posso dizer, o Espírito Santo já está em você, e Ele há de concluir a obra que Ele começou, te santificando. Resta saber se você e eu vamos deixar Deus fazer essa obra. Em outras palavras, se Deus quer te amar e me amar, Ele vai amar como? Através de quem está aqui. Não é maravilhoso? Você pode olhar para a cruz e lembrar, Ele me ama, verdade. E Ele pode ser tão legal que Ele pode te amar através de alguém. O nome disso é igreja. Então a tarefa que eu te dou hoje é cumprir essa missão. Amar alguém. Como que você vai fazer isso? Eu não sei. Pode ser uma palavra de encorajamento. Pode ser um abraço. Pode ser um muito obrigado por tudo. Pode ser um me perdoa. Pode ser um como é que você está? Eu quero saber. Mas é fazer aquilo que a gente não viu acontecer naquele momento na família de Davi. E eu acho, pelo homem de Deus que ele era, que se ele tivesse a chance, ele teria feito de novo. Que era ter ido ali no cerne do problema, como vocês mesmos aqui trouxeram como resposta, levado as pessoas a sério, dado mais ouvidos, perguntado, como é que você está, filho?
Então eu queria dar esse desafio aqui para a gente. Quebrar algumas barreiras. Quebrar um pouquinho, inclusive, o protocolo. E um pouquinho além, não ficar só na sua zona de conforto, porque você está do lado da sua namorada, do seu namorado, do seu marido, da sua esposa, sabe? E além, tem mais gente além disso. Mas talvez fazer um movimento inverso. Talvez você cuida de todo mundo, menos do marido, da esposa, do namorado, da namorada, do filho ou da filha, do pai ou da mãe. Então fazer um movimento que for necessário para a gente comunicar hoje para algum ser humano que ele é amado por Deus. Deus quer amar alguém através de você. Se a gente cumprir essa tarefa, todos nós seremos ministrados no amor de Deus hoje. Quem topa o desafio? Então eu quero que vocês se levantem. Dá um medo, né? Ai meu Deus, estou com vergonha. Aí você vê o problema, vergonha de amar. Vergonha de pecar a gente não tem, né? Não é verdade? Mas de amar tem, fica com a vergonha. Nós somos feitos para isso. Nós somos feitos para isso. Então eu quero que você faça, entendeu? Põe o seu melhor carão. Entendeu? Carão, coragem. E você eleja um ser humano que seja aqui dentro. E partir o ser humano. Não é partir o ser humano, pelo amor de Deus. Vai rumo a esse ser humano. E eu quero que você deposite amor na vida dele hoje. Surpreenda alguém com o amor de Deus. Vai além do e aí, como é que você está? Deus te abençoe. Vai além. Talvez tenha irmãos que não se falam. Talvez tenha filhos, pais, marido e mulher que nunca mais disseram: ó, eu te amo. Ó, estou aqui. Vamos continuar. Talvez tenha líderes, ó, que estão lutando por você e que você nunca agradeceu. Talvez tenha gente que você traiu aqui dentro, você nunca pediu perdão. Eu queria propor isso, que a gente fizesse o que está ao nosso alcance, antes que seja tarde demais, antes que as pessoas vejam, sabe, não se importam. Então vai atrás de alguém.